Show! Bem-vindos à primeira aula do método da montanha. Finalmente vou explicar aqui de uma forma mais simples, que vai entrar na sua cabeça e você não vai precisar mais desse problema na sua vida, no more, que é o verbo to be. Beleza? É o seguinte, aqui eu inventei um triângulo ou uma montanha invertida que vai estar facilitando você entender os tempos verbais. O que eu preciso que você entenda aqui nesse verbo to be é que você tem que esquecer tudo que já te ensinaram. Toda aquela crença que, eu não consigo, isso não entra na minha cabeça. Quero que você esqueça tudo aquilo e abra sua mente para você entender exatamente como isso funciona. Primeiro de tudo, que eu quero que você entenda é como funciona essa separação aqui. A gente tem 3 blocos primeiro, então a gente vai fazer uma separação dessa forma aqui e dessa forma aqui. Então a gente vai fazer 3 blocos, se vocês conseguem entender, né? Dessa forma aqui, que a gente chama de three rows. R-O-L-L-S. Three rows. Não é rolls de rolar, é o mesmo jeito que se escreve, mas rolls rows. Vocês vão entender porque que eu não quero explicar o que é rows, mas vocês vão entender. Vocês vão entender que eu não quero traduzir o que é rows, mas eu quero te explicar o que é rows. Então, rows são essas colunas horizontais, vamos dizer assim. Tá bom? São as camadas. Mas não é camadas, tá? Camadas são layers. Layers. Tá? Vamos lá. O que a gente precisa entender aqui? Que a gente tem present, past and future. Renan, o que quer dizer com isso? Significa que toda vez que a gente precisar do futuro, a gente vai estar olhando para cá, passado a gente vai olhar para cá e presente a gente vai olhar para cá, tá bom? Primeiro de tudo, aqui, agora a gente vai falar das colunas, tá? Essa primeira coluna a gente quer chamar ela do I, a coluna do I. O I, ele é o eu, tá? Essa primeira aula a gente vai traduzir e falar em português, mas a intenção é a gente não falar mais português na terceira aula, tá bom? Então, a partir, o mais rápido possível, na verdade. Mas, como é uma aula muito iniciante, é uma aula de bem iniciante, então a gente vai falar um pouco de português, mas já que a gente vai cortar, e você vai entender o porquê, tá bom? Então, I. O I, a gente gosta de ter um som diferente do I. Eu gosto muito de usar um som mais, assim, tipo de assim, tipo de mesmo. Por quê, Renan? Porque toda vez que a gente usa o I love you, não sai muito bom, não sai muito, porque a gente sempre fala I love you, I love you, I love you so much. A não ser que você queira dar muita ênfase, a gente vai falar sobre isso também, sobre a entonação e a ênfase que a gente quer trazer para trazer o máximo de informação para a pessoa, tá bom? Então, I love you, I love you. Então, o som de I é, na verdade, I. O som da letra I é A ou I, tá? Eu. Aí aqui a gente tem o he. Deixa eu trocar aqui de novo. Aí aqui a gente tem o he, o she e o it. He, she, it. O he, ele, she, ela, it, coisas em geral, tá? Então, ele, deixa eu botar uma setinha aqui para fazer sentido. Ele, ela e algo. Vou colocar algo aqui, tá? Ele, ela e algo. He, she, it, tá? Então, estamos falando do sujeito, só do cara que vai chegar primeiro de tudo, beleza? Então, a gente tem o a, he, she, it. Não é, tá vendo que não é it? O problema é que as pessoas sempre usam essa palavra it como eat, que na verdade é comer, isso aqui é comer. Esse é o som de eat. O I aqui, lembra que ele tem um som de A? Então ele não é at também. Então quando ele está com o T nesse it, quando ele está ali junto,
Depois a gente vai ter uma aula só de vogal, só de sons, para você entender cada som. Mas não fica preso nisso, só entenda que o I e o T junto é um som de it. Escreve aí no seu caderno o som que você está ouvindo agora, it, it. Não é it, é it. Quando você começar a entender isso, eu quero que você anote todo tipo de som que você ouvir quando a gente for falar. E você vai ver que eu vou falar algumas palavras, eu quero que você escreva como que você visualiza esse som. Que esse som que a gente visualizou, a gente vai transformar ele numa palavra em inglês. Esse é o processo de trazer da caixinha do português para o inglês, tá bom? Se você ainda não ouviu, não entendeu sobre as caixinhas, vai lá no curso, no link onde fala sobre as caixinhas. Vai estar no grupo que você tá, vai estar em algum lugar, ou pergunta lá no grupo que você tá, como que eu sei sobre as caixinhas. E o link vai ser enviado para você, tá bom? Tamo junto. Agora vamos pro they, you e o we também. O they, ele é eles. Eles. O you é você. Você. Ou vocês, né? E o we é nós. É nós. Eu vou colocar, eu normalmente não coloco ele aqui, mas porque a gente fala só sobre o we, porque tem o we, us. Depois a gente fala sobre as posses de cada um. Então você vai entender melhor. Mas eu vou deixar ali para você entender, que eu vi que algumas pessoas questionaram, então eu vou deixar ali para ficar mais fácil para todo mundo. Tá bom? O que você tem que entender daqui então? Então, a gente está trabalhando com uma fórmula, então a gente sempre vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então a gente vai trabalhar com o tempo e verbo. Quer dizer, tempo e sujeito. Que aqui vai ter o resultado que vai ser o verbo. Deu para entender dessa forma? Que eu vou te explicar de uma forma melhor ainda agora. Imagina que aqui é o tempo, tá? Tempo. Aqui é a coluna dos verbos, dos sujeitos, quer dizer, no caso. Então, a gente está se referindo a esses caras aqui de cima. E os verbos. Vou deixar em azul os verbos, que são o resultado disso daqui, que são os que vão estar aqui dentro. Que são, ou no caso aqui, né? Nessa linha vertical aqui. O I, quando eu falo eu sou, é I am. Quando eu falo he, she, it, a gente usa o is. Isso na onde? No presente. I am, he is, she is. Vamos voltar? Aqui. He is, she is, it is. They, você sabe como é que é? They are. You are, we are, tá? Renan, mas você e vocês é igual? Sim. Você fala você e vocês. Só muda a forma que você aponta, a forma que você fala, tá bom? O que a gente precisa entender aqui então? Que a gente precisa de elaborar melhor essa forma e usar ela dessa forma. Então eu preciso falar num tempo, Renan, eu preciso falar eu sou no passado. Ou eu estou no passado, eu estava. A pessoa fala, Renan, eu preciso falar eu estava. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá no passado, identificar o passado aqui. Então, essa é a zona do passado. O eu está aqui. Então, o eu, ele se enquadra dentro desse daqui, que é o was. Aí, a gente tem o were. Eu vou escrever aqui para vocês entenderem melhor. Were e o will. Tá? No caso aqui, por ser estar, eu vou colocar o be entre parênteses aqui. Be. Tá? Vamos lá.
Deixa eu botar uma outra corzinha pra gente ficar fácil entender aqui. Were. Tá vendo o jeito que eu escrevi were? Eu quero que você entenda que é assim que você tem que escrever. Eu quero que você entenda que é assim que eu quero que você escreva os sons. Então, tudo que você vê em verde vai ser som, tá? Todas as minhas aulas eu uso o verde como som. É o som que você emite. Então, nesse aqui, R, tá vendo? Ele é um R. Is. Ele é um E com acento, um is. Um M. Ele é um E com M. É mais ou menos um M. Lembra que no M o inglês é M. N, língua no céu. M, fecha os lábios. N, tá? Então, N de navio, M de macaco, monkey, tá? M. Então, vamos lá. Was, were. Então, Renan, preciso falar eu estava. Então, passado, estava é passado. Então, eu vou pegar esse cara aqui. Vamos lá. Eu vou pegar esse cara aqui. Eu vou botar o cinza aqui. Eu vou pegar esse cara aqui. Vou verificar a linha dele aqui. Então, o I que eu quero falar. Então, o I ele vai descer aqui. Então, a gente tem o resultado que é was. Então, passado do eu é was. Do verbo estava. Então, aqui é, lembrando, verbo to be é o quê? Verbo ser e estar. Não esqueçam, a gente só está falando desses verbos. Quando você entender isso, você vai conseguir utilizar não só para esses verbos, mas para todos os outros verbos que são muito mais simples. Esse é o mais complicado. É só isso que você precisa saber. O resto é conversa, é só expansão de vocabulário. Tá bom? Então vamos lá. Renan, eu preciso falar você estava. Então vamos lá, de novo, é passado, estava é passado. Então a gente vai lá de novo no passado e vamos parar aqui. Porque a gente já sabe que a gente está falando desse cara aqui. Ou é esse, é um dos dois. Você é... Você é esse cara aqui. Então a gente vai descer lá no passado. Descemos lá no passado, então... é o were. É isso aqui. Então é you were. E se fosse plural? Mesma coisa. Vocês estavam. You were. Você estava. You were. Mesma coisa. Tá? É bem mais simples. Não precisa pensar muito. Então, voltando aqui, ó. Eu estava. Então, I é passar. I, no passado, é was. Então, I was. Tá? E é isso. É basicamente isso. Renan, mas e o will? Se eu quiser falar eu irei? Eu irei, né? Em português. Vamos descer lá embaixo no futuro. E o futuro é sempre o mesmo. Por que eu coloquei o be entre parênteses aqui? Porque o be, ele é um diferentão. Eu quero que você entenda que no inglês existem várias exceções. E não fique matutando muito. Porque você vai aprendendo com o tempo. É uma coisa que vai fluindo de você. O que eu quero que você entenda é que existem indicadores. No inglês é muito popular os indicadores. Você provavelmente já ouviu falar do do did e agora do will. O did, ainda um dia a gente vai falar, vai ter uma aula só de indicadores. Indicadores de passado, indicadores de presente, indicadores de futuro. Mas o que eu quero que você entenda agora apenas que o will ele é um indicador de futuro. Ele é um indicador de futuro. Anota aí. O will, ele é um indicador de futuro. Ou seja, se ele é um indicador, ele não é um verbo. Ele precisa de um carinha ali junto quem ele vai impulsionar para o futuro. Nesse caso, o verbo to be. O verbo ser estar, então, é verbo to be. Por que é to be? Porque o be, o to, ele só está ali para confundir a cabeça de quem não entende. Mas o que eu quero que você entenda é que o to, ele, se fosse para traduzir ao pé da letra, seria os verbos para ser, ou para ser estar. Por quê? Porque é desse jeito que se fala no inglês. O to, ele só tá botando ali que estamos falando sobre isso, entendeu? Então, o be significa ser, estar.
Ah, Renan, mas e o was, o were, o is, o are, o am? Também. Só que a questão é o seguinte. Lembra que ele está sendo indicado por alguém? O verbo be, sem ninguém, ele é esse cara aqui, ó. O verbo be, por conta própria, ele consegue já se transformar no tempo verbal, tá bom? Então, o be no passado, ele vira was, were. E no presente, am, is e are. Ele só vai usar o be no futuro. Tá bom? É chatinho entender isso no começo. Pode até ser, se você quiser. Mas não é. Eu só quero que você abra sua mente como uma criança. Só receba a informação. Isso tudo vai ser tranquilo e vai fazer muito mais sentido para você. Por isso que eu disponibilizei também um wallpaper. Se você não tem um wallpaper, já pergunta lá no grupo que você precisa ter o wallpaper, que vai ser uma rodinha para você e você vai conseguir progredir muito bem, tá bom? Essa é a aula basicamente do verbo to be. 5, 6 anos da sua vida que você ficou demorando para estruturar. Agora você consegue estruturar em alguns segundos. Só utilizar dessa maneira, tá bom? Tamo junto.